Oi, eu sou Ana Carolina. A gente ficou responsável pelo seminário 3, sobre a lei penal no tempo, no espaço e sua interpretação. A primeira parte do trabalho, a gente vai abordar sobre a lei processual no tempo. A princípio, a gente precisa falar sobre o princípio do efeito imediato, ou tempus regs actum. No artigo 2º do Código de Processo Penal, a gente vê a predisposição desse princípio a partir do diploma legal, que fala a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sobre a vigência da lei anterior. Isso significa que a lei, a princípio, ela não vai retroagir nem para beneficiar o réu. O Aury Lopes Júnior define como esse princípio que as normas processuais penais elas terão aplicação imediata, não importando se elas vão ser benéficas ou prejudiciais a partir da vacatio legis, sem prejudicar, contudo, os atos já praticados, dado que não retroagiria jamais. Ou seja, essa lei ela não vai retroagir, nem se for favorável ou gravoso para alguma das partes. Mas os atos processuais que já foram praticados, eles não vão ser prejudicados. Quanto à natureza, a gente pode dividir em lei penal pura e lei processual penal pura. A lei penal pura é aquela que rege o poder punitivo do Estado. Essas leis são dispositivos legais que têm conteúdo material, elas regulam uma questão garantista. E assim, ela vai tipificar delito, vai falar sobre penas, entre outras questões. Nesse caso da lei penal pura, ela vai retroagir caso seja mais benéfica e não retroage a lei que é mais gravosa, ambas em benefício do réu. Já na lei processual penal pura, ela é regida pelo princípio da imediatidade. Assim, esses dispositivos, eles são estritamente formais, eles tratam apenas de matéria processual. Ela vai regular o início, o desenvolvimento ou o fim do processo, além dos institutos processuais. Nesse caso, como a gente já abordou antes, a gente vai aplicar o princípio do tempus regs actum. Assim, ela não vai ter nenhum tipo de efeito retroativo. A título de exemplo, a gente pode, por exemplo, falar de uma lei que regula a produção de prova pericial, e nessa lei ela vai estar previsto que a prova pericial deve ser realizada por 3 peritos. E anteriormente a lei destacava que seriam 2. A partir dessa mudança, a gente tem que olhar para o processo e ver se a perícia já foi realizada. Caso a perícia já tenha sido realizada, nada muda. A partir daquele momento do processo, ela vai valer-se, mas não vai afetar aquilo que já foi feito. No entanto, caso a perícia não tenha sido realizada, a partir do momento da vigência da lei, a gente vai aplicar esse instituto processual, independente da fase do processo em que ele se encontra. E é isso que diferencia principalmente a questão material da lei penal pura e a questão formal da lei processual penal pura. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é João Pedro Miranda, eu sou um dos integrantes do grupo 3. O tema do nosso grupo é Lei Processual Penal no Espaço, no Tempo e Sua Interpretação. Eu, junto com a Ana Carolina, que estava falando anteriormente para vocês, ficamos responsáveis pela parte da Lei Processual Penal no tempo, né? Anteriormente, ela estava destacando sobre as características da Lei Penal Pura e da Lei Processual Penal Pura. E eu fiquei responsável por falar da lei mista, né?
Mas eu acho importante, antes da gente falar e caracterizar a lei mista, a gente falar um pouco sobre o conceito de normas heterotópicas que o Norberto Avena conceituou. Nesse sentido, a gente tem que a natureza da norma não necessariamente está refletida dentro do diploma legal que se encontra. A gente pode, por exemplo, encontrar em normas do Código Penal aspectos processuais, aspectos formais e vice-versa, né? Podemos ter diplomas legais, podemos ter dispositivos legais no Código de Processo que vão tratar de matérias é, da lei penal, como tipificação, pena, esse tipo de coisa que a Ana já detalhou anteriormente. Eu acho importante a gente trazer esse conceito, porque quando a gente vai falar de lei mista, né, que são dispositivos legais que em si tratam essas duas matérias. Ela vai ter tanto aspecto formal, ou processual, ou tanto aspecto material, né? O entendimento do grupo, nosso entendimento de melhor doutrina sobre esse assunto seria no sentido de aplicação de regra do direito penal nesse caso. Ou seja, se a gente tivesse uma lei mista que tem matéria de ambos as características, tanto penal quanto formal, a sua aplicação deveria se dar no sentido da aplicação da regra do direito penal, que a lei retroagiria ou teria outra atividade a favor do acusado do réu, né? Nesse sentido, acho que é maneiro a gente trazer um panorama, assim, um exemplo sobre esse assunto. Por exemplo, se a gente tem uma ação penal pública incondicionada, que posteriormente, por força de lei, passa a ser uma ação privada, mediante representação, o juiz tem que abrir prazo, partindo do princípio que a lei retroagiria em favor do réu. O juiz deveria abrir prazo para a vítima se fazer representar naquele processo, no intuito de dar seguimento, né, sobre a pena de extinção da punibilidade. Nesse caso, é muito claro a gente perceber que, que a lei retroagiria em benefício do acusado do réu. A recíproca também é verdadeira, no caso, por exemplo, que a gente teria uma, uma ação que uma ação privada que se torna, por força de lei, uma ação pública incondicionada, a lei não retroagiria. A gente teria, na verdade, uma outra atividade da lei, que é a gente teria os efeitos da lei anterior, mesmo após a sua revogação fora da sua vigência, ela ainda continua tendo efeito na realidade, no mundo real, né? Isso justamente para beneficiar o réu. Esse entendimento nosso parte muito de uma visão constitucional da aplicação da lei processual penal, que é o título do slide, uma vez que a gente entende que, se nós formos confrontar o artigo 2º do CPP com o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, a gente entende que o entendimento constitucional deve prevalecer. Por isso que a aplicação de uma lei mista deve estar no sentido de aplicação da regra do direito penal. A gente trouxe aqui uma jurisprudência do STF que eu acho que ilustra muito bem isso. Tem a emenda aqui, eu acho que se alguém se interessar e quiser procurar um pouco depois, é um assunto bem interessante. Eu vou ler só a parte sublinhada, só por questões de tempo mesmo. Vamos lá. Tratando-se de normas de natureza processual, a exceção estabelecida por lei à regra geral contida no artigo 2º do CPP não padece de vício de inconstitucionalidade. Contudo, as normas de direito penal que têm um conteúdo mais benéfico aos réus devem retroagir para beneficiá-los, à luz do que determina o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Exatamente o que eu falei. A interpretação se dá no sentido de aplicar a regra do direito penal, né? Que retroagiria em benefício do réu quando a gente tiver essas leis mistas, né? Eu acho que aqui eu encerro minha apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma parte bem curtinha realmente da matéria e obrigado. Bem, o tema que me calhou falar e abordar dentro deste seminário 3 foi, como vê no slide, a lei processual penal no espaço. Mas antes de começar a abordar esta temática, gostava apenas de vos dar nota de uma pequena limitação que tenho sentido ao longo das aulas, que é o meu português.
nem sempre tenho conseguido fazer-me entender para os meus professores e meus colegas e, portanto, se sentirem alguma dúvida ou se não perceberem no fundo, alguma temática aqui eventualmente abordada, não hesitem em mandar mensagem ou enviar e-mail ou perguntar. Então vamos lá. A Lei Processual Penal no Espaço. O que é a Lei Processual Penal no Espaço? Basicamente é o que vocês veem no slide. Trata-se de uma delimitação dos efeitos da lei a determinado território como forma de atribuição da soberania do Estado. Porque isto um bocadinho por miúdos, basicamente a finalidade desta área de saber é no fundo tentar descobrir em quais territórios e em quais situações é que se pode aplicar de facto a lei penal brasileira. Mas há aqui um ponto muito interessante que é de facto a universalidade da lei penal e à medida em que eu lendo no fundo notícias e livros sobre este tema, eu fiquei sempre com a questão do porquê de haver guidelines, do porquê de haver parâmetros que nos orientassem nesta delimitação. Parâmetros estes e princípios estes que se vão materializar no princípio da territorialidade e no princípio da extraterritorialidade, como já irei abordar mais à frente, que nos vão ajudar de facto a delimitar os efeitos da lei a determinado território e percebermos em quais situações é que a lei processual penal brasileira irá ser aplicável. Mas porquê é que é importante existir estes princípios? Justamente pela universalidade da lei penal. E a universalidade da lei penal, basicamente, é também o que vocês veem no slide. É a íntima associação entre o direito penal e os valores essenciais da vida em sociedade, que vai implicar uma tendencial universalidade no espaço da tutela penal. O que é que eu quis dizer aqui com isto? Quis dizer que, basicamente, o direito penal possui uma dimensão quase que universal e a globalização também veio ajudar a esta, no fundo, a esta percepção, a esta corrente. E porquê? Porque, basicamente, hoje em dia nós temos a percepção de que um Estado protege valores muito mais universais para além dos seus próprios elementos do Estado, nomeadamente os limites do território e do próprio vínculo nacional, do próprio vínculo da soberania. E, portanto, hoje em dia nós temos, no fundo, uma cooperação com muito mais ordens jurídicas do que tínhamos há um século atrás, ou mesmo até há uns anos atrás. E eu diria que no último século, portanto no século XX, basicamente partilha-se a percepção de que o Estado de Direito, ou melhor, que num Estado de Direito democrático, a soberania, lá está, não é só o vínculo nacional, portanto a nacionalidade, não é só os limites do território, mas também é uma soberania justificada pela garantia e pela defesa intransigente dos direitos da pessoa humana. Por isto mesmo é que nós temos esta universalidade da lei penal, esta interação entre as ordens jurídicas entre vários países e aí sim surge esta necessidade de arranjar os parâmetros e estas guidelines que nos levam justamente à lei processual penal brasileira. Isto só para dar uma ideia e só fazendo uma introdução. Há outro conceito que também nos aparece aqui associado, que é o princípio da legalidade. E o princípio da legalidade parece espelhar a importância da lei processual penal no espaço, porque de facto estes dois conceitos estão, eu diria, intimamente ligados ou quase que colados mesmo, é uma relação de muita dependência. Porquê? Porque o princípio da legalidade vai afetar as expectativas dos eventuais destinatários da norma quanto à questão de saber se a lei lhes aplica ou não lhes aplica. Ou seja, há quase como um conceito de segurança democrática em que é importante para um cidadão, no fundo para orientar a sua conduta também, saber qual é que é a lei que lhe vai ser aplicada, se haverá alguma lei que lhe vai ser aplicada ou não. E daí também surge esta importância de arranjar parâmetros para nós sabermos quais é que são as leis que nós, enquanto cidadãos, no meu caso português, vosso brasileiro, serão, no fundo, aplicadas. E daí sim vão surgir estes conceitos, nomeadamente o princípio da territorialidade e o princípio da extraterritorialidade. Em relação também ao princípio da legalidade, também existem problemas, nomeadamente ao nível da previsibilidade, mas optei por não abordar muito essa temática, por considerar que não iria trazer grande relevância prática. Achei que era mais uma matéria relacionada talvez com direito penal. Então vamos lá. O princípio da territorialidade.
Como eu tenho vindo a abordar até aqui, o princípio base no vosso ordenamento jurídico brasileiro é, sem dúvida, o princípio da territorialidade, uma vez que o território é talvez o principal elemento do Estado, talvez o território e talvez a nacionalidade, mas optou-se aqui, e o legislador optou por considerar o território como o principal elemento do Estado, eu diria. Este princípio da territorialidade da prática do facto é normalmente apresentado como a locus regit actum, em que basicamente, como vocês leem, o Estado vai aplicar o seu direito penal a todos os factos penalmente relevantes que tenham ocorrido no seu território, com indiferença por quem ou contra quem foram tais factos cometidos. À partida isto acontece. É importante tocar no artigo 5º do Código Penal, que espalha esta ideia que vos acabei de ler, mas também juntar e fazer a junção com o artigo 1º do Código Processual Penal, que, passando a citar, e como veem, o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro. Seguindo um bocadinho a linha do slide, mesmo assim, não se obsta à incidência excepcional do princípio da extraterritorialidade. Daquilo que eu percebi, daquilo que eu li, seria isto, um crime que tenha somente o seu resultado no Brasil, o seu resultado prático no Brasil, poderia, à partida, ser aplicado e ser julgado de acordo com a lei penal, ou melhor, de acordo com as leis penais e de acordo com as leis processuais penais brasileiras. Eu não consegui descobrir esta menção em nenhum livro, mas normalmente nas escolas mais tradicionais esta teoria é apresentada como sendo a teoria da ubiquidade. Porquê? Porque basicamente o legislador afirma ou quase que afirma que basta que um dos tipos do objeto, ou a ação ou a omissão como primeiro tipo, ou o resultado da ação, como é o que acontece neste caso que está espelhado no slide, se tenha verificado em território brasileiro para que a lei brasileira se possa aplicar, ou seja, ou a ação, a omissão ou o resultado se verificam no Brasil e a lei penal brasileira poderia ser à partida e eventualmente aplicada. Isto acaba por ter grande relevância também para o direito processual penal brasileiro. O que é que eu vos tinha aqui mais nota para dar? Bem, de acordo com aquilo que eu me lembro, talvez seja importante afirmar que é normalmente o Código Penal, eu diria que exclui quase que a jurisdição estrangeira e não o Código de Processo Penal, ou seja, é isso, a jurisdição estrangeira normalmente é afastada pelo Código Penal e o Código de Processo Penal não segue bem esta linha. Em todos os anos, normalmente, e daquilo que eu tive a oportunidade de verificar também com podcasts anteriores, é normalmente apresentado uma transcrição do professor, tem aqui no slide, do professor Renato de Lima, esta primeira transcrição que vemos. Bem, agora é que eu estou a notar que tive um pequeno problema informático e, portanto, a minha câmara está a tapar um bocadinho da transcrição, peço desculpa desde já por isso. Mas passando a ler, eu conheço mais ou menos a transcrição e, portanto, passando a ler. Assim mesmo que um ato processual tenha que ser praticado no exterior, e o professor dá o exemplo das citações, se não estou em erro, lá está por trás de mim, da intimação, do interrogatório, da oitava de testemunha, a lei processual penal a ser aplicada é do país onde tais atos venham a ser realizados. Na mesma linha aplica-se a lei processual brasileira aos atos referentes às relações jurisdicionais com autoridades estrangeiras que devam ser praticados em nosso país, tais como os de cumprimento de carta rogatória, o artigo 783 e seguintes do Código de Processo Penal, a homologação da sentença estrangeira, nomeadamente o artigo 787 e seguintes do Código de Processo Penal, e o procedimento de extradição com especial relevância à lei número 13.445. Ou seja, pegando um bocadinho naquilo que eu disse antes e agora um bocadinho com a transcrição do professor Renato de Lima, é fácil chegarmos a uma conclusão, que é a conclusão que eu justamente escrevi aqui. Ou seja, a lei penal no espaço vai se orientar somente pelos princípios da territorialidade e da extraterritorialidade, desde que estejam preenchidos os requisitos no artigo 7º do Código Penal, que eu já irei abordar
também no slide a seguir. Enquanto que a lei processual penal no espaço apenas se irá orientar pelo princípio da territorialidade. Passando aqui o slide. Bem, isto hoje escolheu mesmo o dia para ter problemas informáticos. Passando aqui o slide, eu decidi antes, lá está, de abordar a exceção, ou seja, de abordar as exceções em que o processo penal não está limitado pelo território, decidi abordar um bocadinho o artigo 7º. Decidi abordar um bocadinho o artigo 7º, embora não sendo muito relevante, porque se trata mais de direito penal, mas achei que já agora, já que a lei penal brasileira se poderia eventualmente aplicar a situações ocorridas no estrangeiro, achei, talvez mal, talvez bem, que faria sentido explorar um bocadinho estas lógicas do legislador por trás do artigo 7º. E por trás do artigo 7º, o legislador opta por utilizar diversos princípios tradicionais que nós todos conhecemos. Em primeiro lugar, eu diria que o princípio da defesa dos interesses nacionais acaba por estar patenteado no artigo 7º, a linha 1, a linha E, no artigo 7º, a linha 2, a linha E, e no artigo 7º, a linha 3. Basicamente, esta partilha a percepção quase de que o Estado iria exercer o seu poder punitivo relativamente a factos dirigidos contra os seus interesses nacionais específicos, sem consideração do autor que os cometeu ou do lugar em que foram cometidos. Já agora vou aproveitar para abrir aqui o artigo 7º à minha frente. Talvez seja mais fácil aqui para mim, exatamente. Já abri aqui. E pronto. E em segundo lugar temos o princípio da universalidade da aplicação da lei penal brasileira. E eu aqui confesso que fiz de alguma forma uma interpretação mais extensiva, ou talvez analógica até, porque eu considero que isto se possa enquadrar no 7º, a linha 2, a linha A. A linha 2, em latim, eu não sei qual é que é a nomenclatura dos artigos brasileiros, mas basicamente este princípio da universalidade da aplicação da lei penal brasileira partilha a percepção de que o direito brasileiro seria aplicado a tais crimes praticados tanto no Brasil como no estrangeiro, desde que o agente seja encontrado em território nacional e não possa ser extraditado ou entregue, no fundo, por um instrumento de cooperação internacional a que o Estado brasileiro se tenha vinculado mais do ponto de vista de direito internacional público. Pronto, e eu aqui considerei, lá está, que o artigo 7º, número 2, em latim, novamente, a linha A, se poderia talvez enquadrar. Temos outros outcomes, no fundo, deste artigo, nomeadamente, não são as ameaças internacionais, mas bens jurídicos que estejam em perigo internacionalmente ou mesmo nacionalmente e que o Estado brasileiro se tenha vinculado a protegê-los, ou que pelo menos tenha a obrigação, à luz dos direitos fundamentais, de os proteger. Isto acontece, por exemplo, relacionado com tratados de proteção de bens jurídicos relacionados com a vida, nomeadamente quando o legislador opta por falar em terrorismo, diria eu. Queria-vos dar apenas a nota de uma coisa, que o próprio critério do pavilhão está previsto no artigo 7º, número 2c, quando diz praticados aeronaves ou embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada. Basicamente, o que é o critério do pavilhão? O critério do pavilhão diz-nos que, para efeitos normativos e jurídicos, um avião ou uma embarcação poderia fatidicamente ser analisada e ser vista como sendo um território brasileiro. Sempre que sempre que um avião esteja no aeroporto ou que um barco esteja num porto ou parado num determinado país, parece entender-se, e a doutrina maioritária tem entendido isto, que irá existir, obviamente, um conflito positivo de competências. Ou seja, poderemos aplicar a lei penal do próprio país ou poderemos aplicar a lei penal do país em questão, ou onde esteja o avião parado, eventualmente, ou onde esteja a barca parada. Agora sim, analisando aqui o slide que temos à frente, as exceções em que o processo penal não está limitado pelo território, exceções, no fundo, pensadas pelo legislador. Algumas delas já não têm mais em vista a sua área de aplicação, como iremos ver, mas são sobretudo estas exceções que nós aqui vemos.
Em primeiro lugar, temos o artigo 5, número 4 da Constituição Federal Brasileira. É mais, eu aqui pus o artigo 4 e 5, mas é mais o artigo 5, número 4, em que temos uma ressalva basicamente quanto à aplicação do Código de Processo Penal, nomeadamente os casos de jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação se tenha manifestado adesão. Portanto, aqui parte, no fundo, de um bocadinho da própria vinculação do Brasil. Em segundo lugar, temos os tratados, convenções e regras de direito internacional, que partem, como vem, do artigo 1, a linha 1 do Código de Processo Penal, em que basicamente o exemplo paradigmático que se dá são as imunidades diplomáticas de autoridades estrangeiras. É importante a este nível verificarmos que o Brasil, de facto, ratificou a Convenção de Viena sobre os direitos, não é sobre os direitos tratados, é sobre as relações diplomáticas, creio eu que é assim o título, foi entre 2009 e 2010, mas estou convencido que tenha sido em 2009 daquilo que vi. Em terceiro lugar, temos o artigo 2, número 2 do Código de Processo Penal também, em que nos fala de crimes de responsabilidade do Presidente da República ou dos Ministros do Estado. Temos aqui o exemplo paradigmático e aliás, até é relevante ver isto, porque já aconteceu no Brasil e já aconteceu há não tanto tempo, que foram de facto os processos de impeachment, onde acaba por não haver aplicação direta do Código de Processo Penal como nós o conhecemos, mas aplica sim a Constituição Federal Brasileira, a última, de 1988. Aliás, comemorou-se o feriado da Constituição há pouco tempo, não da Constituição de 88, mas sim da primeira Constituição, mas pronto, estou no fundo a fugir ao tema. Portanto, aplica-se a Constituição Federal Brasileira de 88 e a Lei 1079, que data de 1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento. Em quarto lugar, temos o artigo 2, número 3, em que basicamente nos fala da existência de um procedimento específico, seria, por exemplo, o caso da legislação específica que preveria, por exemplo, o procedimento dos crimes militares, em que se devia aplicar, por exemplo, o Código de Processo Penal Militar, ou os crimes eleitorais, em que também há um código específico que é o Código, já não sei, é o Código da Conduta Eleitoral ou o Código da... Não, desculpem, é o Código Eleitoral. E em quinto lugar temos o artigo 2, número 4, aliás, que fala dos processos de competência do Tribunal Especial. Falamos do Código de Processo Penal original, ou melhor, o Código de Processo Penal original previa a criação e previa um Tribunal de Segurança Nacional que julgava crimes que basicamente iriam atentar contra a segurança e também a integridade do Estado. Com a Constituição da República de 1946, este tribunal deixou de existir e hoje em dia os crimes de segurança nacional estão previstos na Lei número 7.170 de 1983, em que basicamente se diz que é a Justiça Federal competente para o seu julgamento. Em sexto lugar temos o artigo 2, número 5, que nos fala basicamente dos processos por crimes de imprensa. Eu comecei por dizer no início deste slide que havia no fundo, certas exceções que já não se aplicavam e nomeadamente o que acontece com esta última, porque a Constituição Federal Brasileira de 1988, ou seja, previa que fosse na Lei 5.250/1967 que se julgasse os crimes de imprensa, mas a partir de 2009 isto não foi, no fundo, assumido. Não sei qual é que é o termo jurídico que se diz no Brasil, mas não foi assumido pela atual Carta-Maior do Supremo Tribunal Federal. Eu tinha aqui o número do processo, que é ADPR 130/2009. Passando agora um bocadinho o slide, queria-vos falar de outros casos peculiares apontados pela própria doutrina. Bem, consegui afinal por aqui o zoom para cima. Eu sou um bocadinho infoscluído nestas coisas, peço desculpa desde já. Mas pronto, temos três, no fundo, casos peculiares apontados pela doutrina que não acontecem todos os dias, aliás, que é raro acontecer, mas que também têm consequências para
ao processo penal como nós hoje o conhecemos. Em primeiro lugar, temos o território núdios, que é basicamente o que nós, em termos coloquiais, definimos por terras de ninguém, terras que não são nenhum país. E se não são nenhum país, não há jurisdição à partida estrangeira nesse tipo de território, ou seja, se o território não é de ninguém, não há jurisdição estrangeira que se aplique. E à partida a doutrina tem entendido que se poderá aplicar a Lei Processual Penal brasileira, nestes casos. O segundo caso é a expressa autorização do Estado estrangeiro. Isto parte um bocadinho da perspectiva de que, como o Estado estrangeiro exerce jurisdição sobre o seu próprio território, pode também afastá-la quando quiser. No fundo, é uma questão da própria soberania do Estado. Ou seja, se eu mando o meu território e se eu quero aplicar a minha lei, aplico. Mas se eu quero, por exemplo, ou seja, se o governo português quiser que a lei brasileira se aplique no território, como governo soberano e representativo da vontade dos portugueses, poderá eventualmente assumir que a lei processual penal brasileira possa vir a ser aplicada. E em segundo lugar temos um caso de guerra e invasão, que são casos que são raros a acontecer no fundo, mas que se o Brasil invade um território no meio de uma guerra, à partida poderá ter jurisdição sobre este território. Bem, esta foi a minha apresentação, foi a nota que vos quis dar. E pronto, é isso, peço desculpa desde já por ter tido o zoom às vezes em cima de alguns slides, mas eu sou um bocadinho info-excluído, como afirmei. E pronto, foi um gosto, lá está, se tiverem alguma dúvida, não hesitei em mandar mensagem ou dizer algo, porque muitas vezes o meu português torna-se difícil de compreender, como tenho feito notar. Muito obrigado e até já. Bom, eu vou ficar com a parte de interpretação da lei penal, né? Inicialmente, a gente deve entender que a interpretação é um mecanismo pelo qual é feita a avaliação do dispositivo legal, né? E aí, esse mecanismo ele vai buscar atingir a intenção que estava presente lá no momento da sua criação, ou seja, a intenção que estava lá no legislador. E aí, quando se busca, no caso, quando se atinge essa intenção, se acha a verdade real. E aqui a gente pode citar o artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e ele estabelece o seguinte: na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Então, significa dizer que a interpretação é o meio utilizado a fim de atingir a objetividade jurídica almejada lá no momento da criação. E aí a gente chega à inteligência e à vontade da lei, que, assim, ainda que pareça clara, ainda que pareça super satisfatória, ela precisa e deve ser analisada de maneira cuidadosa. A gente pode citar também a seguinte frase acerca do que é interpretar, que diz o seguinte: não é simplesmente tornar claro o respectivo dizer, abstratamente falando. É, sobretudo, revelar o sentido apropriado para a vida real e conducente a uma decisão reta. Então, a gente pode entender que a interpretação ela não depende apenas do texto da lei, ela também precisa observar o contexto ao qual está inserido. Nessa apresentação aqui, a gente vai buscar especificamente falar sobre a Lei Processual Penal, mas a gente precisa ressaltar que ela segue as mesmas regras, né, hermenêuticas que disciplinam a interpretação das leis em geral, tá? E outro ponto a ser ressaltado é que a lei ela é a única fonte formal de incriminação. Então, aqui no direito penal, a hermenêutica vai adquirir uma relevância ainda maior. Agora, vamos para a parte de espécies de interpretação. A grande maioria dos doutrinadores vai subdividir a interpretação em objetiva e subjetiva. A interpretação objetiva ela vai visar entender e atingir a suposta intenção trazida pela própria lei. Enquanto a intenção subjetiva, ela vai visar a suposta vontade lá do legislador. E aí, quanto a essa vontade do legislador, existe uma grande discussão, porque ela não deve transmitir só o interesse de uma pessoa, deve ser de um cúmulo de vontades. Então, não é vontade do legislador, é um cúmulo de vontades que está ali no legislador. E vale ressaltar também que essa divisão entre objetiva e subjetiva surgiu de opiniões distintas, né, acerca da necessidade ou não de haver interpretação de todas as normas, o que hoje não é mais uma discussão, pelo menos no direito brasileiro, já que a maioria
dos juristas brasileiros apoiam, né, o preceito que a gente trouxe lá no artigo 5º da LINDB, que a gente falou no slide anterior, que dispõe que qualquer norma, assim, por mais clara e satisfatória que seja, ela precisa passar por uma interpretação até que seja claro o seu significado verdadeiro. Aí agora a gente vai para classificação. E aí, primeiro, a gente vai classificar quanto aos sujeitos. Essa interpretação ela vai se modificar, né, quanto aos sujeitos, porque se modifica de acordo com o sujeito que está realizando, né? Ela pode ser autêntica, doutrinária ou judicial. A interpretação autêntica também pode ser chamada de legislativa e ela é feita pelo próprio órgão encarregado da elaboração da lei. E aí ela vai se subdividir em outras duas, que é a interpretação autêntica contextual e a interpretação autêntica posterior. A contextual é feita no bojo, né, do próprio texto interpretado, realizado ali no momento que é editado de forma legal. E aí, um exemplo, por exemplo, quando se diz o significado de uma palavra, o próprio texto já diz o significado dessa palavra. Igual existe no Código Penal o conceito de casa, por exemplo. A outra é a posterior, e ela é feita após a entrada em vigor da lei, diferente da anterior, que já está posta lá no próprio texto, no momento em que ele foi expresso, né? A outra interpretação é a doutrinária ou científica. E aí essa interpretação ela vai ser feita pelos estudiosos do direito. E aí a gente precisa destacar que as exposições feitas por essas pessoas constituem uma interpretação doutrinária e não pode ser confundida com lei, tá? E aí a última é a interpretação judicial. Essa é feita através das decisões, né, proferidas pelos magistrados, e aí são exemplos das decisões reiteradas de tribunais, interpretação de súmula vinculante, enfim, opiniões de tribunais de decisões. Agora a gente vai para outra classificação, que é quanto aos meios empregados. Essa vai ser feita de duas formas. Ela pode ser gramatical ou lógica. A interpretação gramatical, ou literal, ou sintática, ela vai ser feita a partir de regras gramaticais e sintáticas e vai interpretar a letra fria da lei, sempre levando em consideração o sentido literal das palavras. E aí a gente citou aqui uma frase de Mário Pimentel, ele diz o seguinte: é o grau mais baixo, a forma inicial da atividade interpretativa. As palavras podem ser vagas, equívocas ou deficientes e não oferecem nenhuma garantia de espelhar com fidelidade e inteireza o pensamento da lei. E aí a gente pode falar também da interpretação lógica ou teleológica. Essa vai ser feita a partir da vontade do legislador, que vai atender os fins e as posições dentro de um ordenamento jurídico, não olhando apenas a literalidade da lei. E aqui vai sempre procurar uma finalidade para a qual a lei foi editada. Aqui embaixo eu coloquei essa observação sobre o conflito, né? Porque, assim, havendo conflito entre tipos de interpretação, entre esses dois tipos de interpretação, a teleológica, ela deve prevalecer. Porque, assim, como a gente viu aqui nessa frase de Mário Pimentel, é o grau mais baixo, é a forma inicial da atividade interpretativa. Então, não faria sentido que essa prevalecesse, já que essa é o grau mais baixo da interpretação. Então, a interpretação lógica ou teleológica, ela sempre vai prevalecer sobre a literal. E aí, dessa forma, a gente consegue favorecer, né, uma visão mais humana e finalística da lei. Agora, a gente vai para a próxima classificação, que é quanto ao resultado. Quanto ao resultado, ela pode ser declarativa, restritiva ou extensiva. A interpretação declarativa, ela é feita quando o intérprete amplia, ele não amplia e ele também não restringe o alcance da lei, mas ele apenas entende o seu sentido literal, do jeito que está ali no texto da lei. E aí, vale ressaltar aqui a opinião de Carlos Maximiliano, porque, assim, de forma contrária a esse pensamento, ele afirma que se a lei está se dando no seu sentido exato do texto, sem acrescentar nada e sem tirar nada, não está acontecendo uma interpretação declarativa, e sim uma declaração estrita. E para ele, a declaração estrita não é uma forma de interpretação. Agora, sobre a interpretação restritiva, essa é feita
quando o intérprete restringe o significado. E aí ele vai estar sempre partindo de uma ideia de que a lei falou mais do que ela pretendia falar, né? E aqui no âmbito do processo penal, isso é mais observado quando coisas que podem ofender o direito fundamental, enfim. E aí aqui a gente trouxe esse entendimento aqui do Tércio Sampaio, e ele diz o seguinte: uma interpretação restritiva ocorre toda vez que se limita o sentido da norma, não obstante a amplitude de sua expressão literal. Em geral, o intérprete vale-se de considerações teleológicas e axiológicas para fundar o raciocínio. Supõe, assim, que a mera interpretação especificadora não atinge os objetivos da norma, pois lhe confere uma amplitude que prejudica os interesses ao invés de protegê-los. Agora a gente pode observar a interpretação extensiva. E essa interpretação extensiva, ela é feita quando o intérprete ele amplia o significado da lei. E aqui a gente vai entender que a lei falou menos do que ela pretendia falar, né? Exatamente o contrário do que a gente falou anteriormente. E aqui a gente entende que a lei processual penal, ela permite, né, uma interpretação extensiva, pois não tem nada que trate sobre essa punição, mas existem exceções, né? Então, tratando de dispositivos restritivos de liberdade, por exemplo, como prisão em flagrante, o texto deve ser rigorosamente interpretado. E aqui a gente trouxe uma frase que diz o seguinte: a interpretação é extensiva quando o intérprete conclui que o alcance da norma é mais amplo que indicam os seus termos. E aí, por fim, eu vou voltar nesse assunto, né, de que, assim, ainda que exista essa interpretação extensiva, ela não pode ser aplicada em qualquer situação, né? Nesse sentido, existem vários autores que afirmam que determinadas situações impossibilitam a ampliação do sentido da norma, ainda que exista a interpretação extensiva. Então, assim, existe uma linha tênue, tipo, que vai dizer até onde essa interpretação extensiva deve ir. Eu vou falar um pouco sobre a integração da lei processual penal. Integrar significa tornar inteiro, complementar. E aí esse dispositivo, ele é de grande importância na lei processual penal, porque apesar de não haverem lacunas do direito, existem sim algumas lacunas na lei e elas influem diretamente na aplicação dela. E aí, nesses casos em que a lei é omissa, o intérprete ele poderá se valer de alguns instrumentos. E aí, nós temos a aplicação da analogia, de equidade, preceitos da legislação processual penal, ou de preceitos do processo civil que harmonize com os princípios do processo penal. E aí, só essa falta de preceito em qualquer desses dois ramos que possa ser aplicado, o intérprete ele pode se socorrer dos princípios gerais do processo penal. Isso é a autointegração das normas, né? E aí, a analogia, ela significa proporção. Ela se aplica no direito quando surge uma situação ainda não prevista juridicamente, provavelmente por ser uma situação esporádica, rara, ou até mesmo improvável, mas que naquele momento ocorreu e, consequentemente, passou a precisar de uma tutela jurídica. Assim, nós podemos dizer que a analogia é uma forma de suprir lacunas legais. Ao se deparar com um caso que não possui previsão legal, o juiz atuará de forma a adaptar uma norma já existente, referente a um caso semelhante, à nova realidade que surge, sem esperar que haja necessidade de se esperar uma nova regulamentação para o fato. E aí nós podemos conceituar a analogia como uma extensão de uma norma jurídica de um caso previsto com fundamento na semelhança entre dois casos, porque o princípio formador da norma, que deve ser estendida, abraça em si também o caso não expressamente nem implicitamente previsto. A analogia, ela é diferente de interpretação analógica. A interpretação analógica é a possibilidade de extrair de um termo genérico constante do dispositivo legal a sua correta aplicação. E aí, quando a gente fala em analogia, não se fala em interpretação da lei, mas sim integração. Integrar uma norma significa completar uma lacuna. E aí, aplica-se a um fato não regido pela norma jurídica a disposição legal aplicada a fato semelhante. Então, a analogia é um meio de autointegração a qual se aplica às situações não previstas da norma jurídica.
E aí, importante falar que a gente tem analogia lege e analogia iuris. E aí, a Maria Helena Diniz, ela nos ensina que a analogia legis, ela se apoia no dispositivo legal existente, que é aplicável à hipótese similar, constituindo-se, portanto, num argumento lógico, numa autêntica reconstrução normativa, produto, por um lado, de uma segurança e estabilidade jurídica, e, de outro lado, da flexibilidade do direito. Então, procure encontrar um fundamento valorativo na norma que permita que nela se englobe a situação não regulada, que, por sua vez, apresenta certa semelhança com o fato contido nessa norma. Já a analogia iuris, ela se dá quando estamos de frente a um caso concreto, não regulado pela lei, e é possível a aplicação da analogia legis, tendo em vista a existência também de regramento para o caso semelhante. E aí, novamente, a Maria Helena Diniz nos ensina que a analogia iuris é um processo lógico, com base em várias disposições legais, que disciplinam um estudo semelhante ao não contemplado, e reconstrói a norma íncita no sistema pela combinação de muitas outras. E aí, no direito penal, ao valer-se da analogia, o juiz ele deve aplicá-la de maneira a não desfavorecer o réu. E este é um princípio básico do direito penal, ele garante a segurança jurídica. A analogia, em caso de dúvida, ela deverá ser utilizada apenas para beneficiar quem será punido. Desse modo, a analogia nunca pode ser aplicada se for contra os interesses do réu. Se a gente utiliza a analogia aplicando a norma penal incriminadora prejudicando o réu, isso fere gravemente ao princípio da reserva legal, uma vez que estaria considerando um ato como criminoso, enquanto este não está definido legalmente como crime. E, além do mais, o princípio da taxatividade exige que a conduta delituosa esteja obrigatoriamente prevista em lei e de maneira clara, precisa e explícita, afastando, assim, a ambiguidade sob pena de se avaliar atípica a conduta da agente. E aí, a conduta, se a conduta não incluísse do tipo penal, não poderá o intérprete se valer de uma ação criminosa semelhante para tentar enquadrar o agente e fazer incidir a ação penal, por mais que a conduta seja reprovável. E aí, então, ele só será punido se a conduta possui correspondência com o modelo penal incriminador. Os princípios, né? A hermenêutica, ela tem dado um relevo na distinção entre regras e princípios, e aí, na medida que essa distinção, ela se revela necessária para resolver essa adequabilidade de determinada norma constitucional para a solução de conflitos, quando mais de uma delas tiver a reclamar a aplicação. E aí, a gente corre o risco de se pretender uma equiparação de sentido entre a expressão princípios gerais do direito e os chamados princípios constitucionais ou fundamentais, e não é a mesma coisa. De ponto de vista da filosofia kantiana, o princípio ele quer significar a estrutura subordinante, né, de determinada ordenação, com qual se quer, sobre a perspectiva de unidade, tornar mais acessível e compreensível aquilo que se quer aprender. Os princípios fundamentais do direito, em uma ordem constitucional, na qual impera a supremacia da Constituição, prestam-se também a nortear quaisquer critérios de interpretação das leis, cumprindo a função de fundamento de validade da ordem jurídica. E aí, no entendimento do Miguel Reale, os princípios gerais do direito se encaixam na classificação de monovalentes, quando são válidos só para determinada ciência, né? E ao passo que são disposições de valor genérico que orientam e auxiliam na apreensão do ordenamento jurídico, bem como na elaboração e aplicação de novas normas. Então, a função dos princípios gerais do direito é mais ampla do que o simples preenchimento das lacunas encontradas na legislação. Elas servem como como vigas mestras de todo o ordenamento jurídico e servindo para sua elaboração, interpretação, aplicação e integração. Então, a gente conclui que os princípios gerais são aqueles que mereceram a atenção da doutrina clássica e que, embora também deduzíveis do ordenamento jurídico, eles não se opõem como uma normatividade expressa, mas como abstrações do conjunto do sistema.
Então, os exemplos desses princípios são o princípio da boa-fé, do pacta servanda, no caso, eles são atinentes ao direito privado, e também nós temos o princípio da confiança, de atualidade em contexto no direito penal, o princípio do pas de nullité sans gré, não sei falar, mas enfim, no âmbito do direito processual, dentre outros. E aí, os princípios gerais seriam deduzíveis da totalidade do ordenamento e não apenas da lei e da Constituição, oferecendo orientações não escritas para a solução de casos nos quais a ausência de regulamentação, bem como os métodos de preenchimento de lacunas, se reclamem soluções coerentes com a unidade do sistema jurídico. Aí eu trouxe a jurisprudência, que fala que essa lei, ao alterar o Código de Processo Civil, no artigo 557, prevê a possibilidade do relator dar provimento ao recurso se a decisão estiver em manifesto desacordo com a jurisprudência do tribunal. O Código de Processo Penal, ele é omisso a respeito do tema, e igualmente a lei 8.038 de 90, a lei processual civil é aplicável ao processo penal com interpretação extensiva e aplicação analógica. E aí é possível o relator dar provimento a recurso especial em matéria criminal por despacho. E aí a gente conclui, então, que a analogia ele é um método de aplicação do direito baseado no princípio racional de que os casos semelhantes se devem regular pelas mesmas normas. A analogia requer para o seu uso a aplicação de uma lei preexistente para o caso similar, enquanto os princípios gerais do direito podem ter autonomia e ser aplicados independente de lei.